Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fabrício Cruz, sou CEO da empresa NB Gestão, Consultoria e Recuperação Empresarial. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vou conversar um pouco com vocês a respeito da situação da Americanas, né? E principalmente que envolve os grandes players de mercado, né? Que estão aí há mais de meio século fazendo parte desse mercado, sendo referência dentro desse mercado. E costumo dizer que não estou aqui para aprovar ou desaprovar o que eles fizeram ou o que aconteceu com Americanas, né? Mas colocar aquele que quer empreender ou que empreende no Brasil hoje e que é empresário e que tem uma empresa. O Brasil é um país altamente complexo, né? Uma complexidade, vamos dizer assim, é um país difícil, né? Empreender no Brasil praticamente com Cristo na cruz, né? Porque é um país com suas adversidades, com suas questões não só políticas, mas a sua instabilidade jurídica também, que isso torna o país muito difícil para empreender, né? Então eu vejo diversas postagens nas redes sociais de pessoas andando de jato, andando de lancha, iate, mostrando carros importados, joias, etc, etc, etc. E aí quando você se depara com aquela empresa, né, diga-se de passagem uma de varejo, por exemplo, você vê o cara comprou um avião para poder fazer suas viagens e tal, de negócios ou particulares, enfim, pessoais, e você vê uma empresa devendo funcionários, devendo impostos e tal, e praticamente financiada pelo BNDES. Tá? Então, a pessoa fala que tem um patrimônio de bilhões de dólares e tal, mas será que essa empresa é uma empresa para receber investimentos? Bom, o que para mim é riqueza, uma empresa saudável, é aquela que paga seus funcionários, é aquela que paga seus impostos, aquela empresa que gera valores, ou seja, resultados, não precisa ter empréstimos, ou seja, ela não tem empréstimo em nenhum dos setores. Então, para mim, isso é uma empresa saudável, uma empresa que possa receber investimentos ou que possa ser investida, né? Então eu vejo esse cenário diariamente pelas postagens dessas pessoas, né? Um exemplo da Americanas, por exemplo, o Paulo Lema tinha acabado de comprar, se eu não me engano, um novo iate, outro sócio comprou um avião, etc, etc. Bom, enfim, então a gente vê que, caramba, né? A empresa deve bilhões aí, aquele acionista que fala, comprou as suas ações na bolsa, aí você vê que, caramba, né, o cara perdeu ali milhões naquele investimento. Então, o meu conselho sempre é estude bastante aquela empresa que você quer investir, exatamente a vida daqueles diretores, a vida daqueles sócios majoritários, né? Quem são eles, qual é a vida que essas pessoas levam. Eu vou dar um exemplo, né? Como eu dei um exemplo dos 3 players aqui da Americanas, por exemplo, o Roberto Justus. Roberto Justus uma vez deu uma entrevista e o entrevistador falou: por que você não tem um avião? Ele falou: olha, eu não preciso de um avião. Se eu precisar fazer um voo, eu faço um voo comercial. Se eu preciso fazer um voo que eu preciso estar no local e eu não tenho uma condição de um voo comercial, eu alugo um avião, porque eu tenho amor ao meu dinheiro, e principalmente aqueles que investem em mim, entende? Então eu não preciso ter um passivo como um avião, por exemplo. Então eu achei aquela entrevista dele fantástica, né? Um grande diferencial. Assim como eu já vi entrevista do Warren Buffett, o próprio Bill Gates, né? Então você vê o próprio dono da Amazon, né? Jeff Bezos, né? Falando exatamente sobre isso, né? Falando, cara, eu tenho que ter amor ao que eu faço de melhor, ou seja, gerenciar
ou ser gestor dos meus negócios e respeitar os meus acionistas, meus sócios, aqueles que trabalham para mim, né? Assim sendo, a minha empresa vai sempre se tornar, ou sempre vai dar continuidade a ser rica ou ter prosperidade, ou seja, estar em dia com suas obrigações, sejam elas trabalhistas, sejam elas tributárias. Então, busque aquelas empresas onde você realmente, elas estão ali e você vendo exatamente o comportamento daqueles que comandam a empresa, aqueles que são os sócios majoritários, né? O que eles estão fazendo com aquela receita daquela empresa? Será que eles estão utilizando a empresa como um banco, ou um caixa onde você pode sacar o dinheiro a qualquer momento? Ou como parte da família deles, ou seja, eu tenho meus custos operacionais, meus custos familiares, meus custos de despesas pessoais, e eu vou utilizar o caixa, que é a empresa. Então, acho que é importante a gente ter esse discernimento, ter essa precaução, buscar exatamente profissionais que estão à frente dessas empresas, que realmente estão utilizando aquele recurso para investir na empresa e não nas suas vidas pessoais. Bom, isso eu queria deixar essa mensagem para vocês, meus amigos e colaboradores, para que possamos aí também ter um pouco mais de conhecimento e sabedoria. E acesse a nossa plataforma www.nbgestão.com/notícias. Lá vocês terão mais informações de mercado, participação de investimentos seguros, né, ou aconselhamento de investimentos. Temos uma plataforma exclusiva somente de investimentos. Então acessem a nossa plataforma e sejam todos muito bem-vindos.